O ano tem 2 semestres. Veja a proposta. A proposta é parar tudo durante metade do ano. Metade do ano você não faz absolutamente nada, a não ser, sei lá, algum programa de internet, alguma coisa, mas mobilizar o povo, não. E depois, né, você vai ouvir desse mesmo pessoal a questão de que é necessário mobilizar o povo para mudar alguma coisa. Agora, se é tão necessário assim, como é que o pessoal estabelece um recesso de um semestre? Não faz sentido nenhum isso daí, que é o que está proposto. E vamos falar o que é verdade, 8 de março vai ser, provavelmente, mantendo-se a tendência atual, não mudando nada, vai ser um atozinho chinfrim, como foi o ato do dia 20 de novembro. Né? Foi meia dúzia de pessoas lá. Então, aí passa março e não tem mobilização nenhuma, aí vem abril e a eleição e etc e tal. Quer dizer, cai a máscara da ideia de que são movimentos democráticos que querem mobilizar a população, são movimentos de luta, são movimentos dos trabalhadores, não tem nada disso. Né? É tudo, na verdade, uma manipulação da opinião para servir a propósitos de tipo eleitoral. Isso daí é um problema muito grave. Por que que é muito grave? Por que que, na verdade, é gravíssimo? Eu tive ouvindo aqui uma entrevista muito interessante, feita pelo site Opera Mundi, ao ex-presidente do PT, né, e ex-deputado José Dirceu, que é uma das cabeças pensantes do PT, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho concordância com ele numa quantidade muito grande de coisa, mas ele é uma das pessoas que procura pensar a política nacional. Ele falou um monte de coisas, né? E a entrevista foi muito boa, na minha opinião, porque o Breno Altman, ele colocou todas as perguntas que teriam que ser colocadas. Ele não fez uma entrevista chapa branca, né? Aquela entrevista que você só pergunta aquilo que você sabe que a pessoa vai ter facilidade de responder. Não, ele colocou todos os problemas que estão em debate dentro da esquerda nacional sobre a questão da eleição. O problema do vice e tal. E já mais para o final da entrevista, ele colocou a seguinte questão: a burguesia vai assimilar um eventual governo Lula? Quer dizer, suponhamos que o Lula ganhe a eleição. A burguesia vai aceitar ou ela vai fazer o que eles fizeram com a Dilma depois da eleição de 2014? Até então, as colocações do Dirceu tinham sido muito otimistas e institucionais. Temos que fazer isso, papapá, papapá. Temos que ter maioria no Congresso para fazer reformas e não sei o que, bem... ele estava numa posição assim bem moderada, né? Apresentando todo o problema. A hora que o Breno Altman colocou essa pergunta, ele falou, isso aí é um problema complexo, né? Porque, de fato, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, né? O que eu queria frisar é que ele falou do vice, falou que está tranquilo, que o PT é moderado, que eu não sei o quê, que a política econômica do governo Lula tinha que ser continuada. Era uma entrevista assim bem no sentido... Dava um pouco a impressão, né, de que a gente estava discutindo isso daí em 2010, né, como se fosse a eleição da Dilma. Aí, a hora que colocou o problema da possibilidade do golpe, ele foi obrigado a falar que não, é um problema isso daí, é um grave problema. Se é um problema para o Zé Dirceu, vamos dizer já para mim, para o PCO, a gente pode ter certeza que é um problema muito grave, né? E também a gente deve pensar o seguinte: se isso daí é um problema, essa seria, digamos assim, a versão mais aguda do problema, né? Ele, inclusive, fala o seguinte: nós só não tivemos um golpe militar porque não houve uma forte resistência ao golpe, que é uma tese nossa, né? Que os militares estavam por detrás do golpe, que, se fosse necessário, eles, inclusive, dariam um golpe militar
na eventualidade deles serem derrotados. E ele inclusive fala, será que o pessoal vai para casa, os militares, que o governo está cheio de militares. Então aí você sai um pouco do panorama do sonho cor-de-rosa, o Lula está com 59% dos votos, vai ganhar no primeiro turno, vamos botar o Alckmin, papapá, está tudo dando certo, etc. e tal, e você cai na realidade, que você pode até ganhar, eventualmente pode até ganhar a eleição e não governar. Pode ser derrubado por um golpe, como aconteceu com a Dilma. Se você pode ser derrubado por um golpe, você pode também ser impedido de governar durante 4 anos, que é uma versão mais suavizada da mesma política, que é o que eles fizeram com o Bolsonaro, né? A gente não discute muito isso, mas uma coisa que a gente deve dizer é o seguinte, o Bolsonaro, ele praticamente não governou. Né? Uma quantidade muito grande de coisas que ele tentou fazer, ele foi podado. O pessoal não deixou. Né? A direita bolsonarista fala isso daí, fala com razão. Né? A burguesia que elegeu o Bolsonaro falou, nós vamos te eleger, você é meio cachorro louco, mas nós não vamos deixar você fazer o que você quer. Muita coisa ilude, né? O pessoal fica iludido pelo seguinte, o Bolsonaro vai lá e coloca um capitão do mato na Fundação Palmares. Então você fala, como ele não está governando? Olha o que ele está fazendo na Fundação Palmares. Mas isso para a burguesia está tranquilo. Fundação Palmares, a questão do negro, é só demagogia. O Bolsonaro não quer fazer demagogia, problema dele. Ele que arque com os custos, né, de fazer uma política que não envolve a demagogia. Ele que vai perder voto entre os negros. Né? Ele que vai perder cartaz entre os negros. Mesma coisa o problema da mulher, etc. e tal. Para a burguesia, tanto faz como tanto fez. É isso que muita gente não entende. Né? O problema das armas. Também a burguesia colocou muito pouco empenho em proibir o Bolsonaro. Não deixaram ele aprovar os decretos que ele quis, que ele está, né, ele lança um decreto, depois lança outro, depois lança outro. Significa o seguinte, agora o Bolsonaro liberaliza, amanhã ele não está no governo, pronto, muda tudo. Também é uma concessão que eles fizeram, que para eles é uma coisa muito periférica na política geral. Então, as questões centrais, né, o Bolsonaro não... Quando o Bolsonaro falou, vou gastar os tubos aqui para me consolidar como grande líder nacional, a burguesia falou, não, o máximo que você vai fazer é dar um auxílio aqui até outubro e corta. Né? E, no geral, a política que o Bolsonaro fez é a política do PSDB, a política neoliberal. Então, quer dizer, é mais do que provável que o Lula não vai poder fazer nada se ele for eleito, que também é uma coisa que a gente... Ninguém pode dizer que o Lula vai ser eleito. Tem muito caminho pela frente. Né? Bom, nessas condições, né, qual que é a questão-chave? Você tem um governo que pode não ganhar por causa de um golpe de mão na eleição. Você tem um governo que pode ganhar, mas não vai conseguir governar. Você tem um governo que pode ganhar, não consegue governar e pode ser derrubado por um golpe. Como é que você vai fazer? Na entrevista, o Zé Dirceu enfatizou muito que o PT precisaria ter maioria no Congresso. Suponhamos, eu acho que não vai acontecer de jeito nenhum, mas suponhamos. O PT tem maioria no Congresso. Isso aí vai segurar o golpe? Não. Simplesmente que o golpe não vai passar pelo Congresso. Só isso. Não vai mudar nada. O Congresso não vai segurar o golpe. Quem que vai segurar o golpe? As Forças Armadas? Não. As Forças Armadas têm 2 alas. Todas as 2 muito direitistas, no comando, né? Todas as 2 muito direitistas. A gente poderia dizer que tem a ala General Heleno, que é bolsonarista, e tem a ala Sérgio Etchegoyen, que é PSDBista, vamos dizer assim. Os 2 são igualmente truculentos, os 2 são capazes de dar um golpe de Estado militar, os 2 apoiaram o golpe que foi dado contra Dilma, né?
Os dois são igualmente fascistas, só que um é neoliberal, que apoia a política tradicional dos Estados Unidos, a política imperialista majoritária, e os outros são têm uma série de concepções de direita alinhadas aí com o trumpismo e tudo mais. Então, o Exército vai segurar o golpe? Não vai segurar o golpe. Então não é o Congresso, o STF vai segurar o golpe? Não, o STF deu outro golpe. Então você tem, o STF não vai segurar o golpe, o Congresso não vai segurar o golpe, os militares não vão segurar o golpe. Quem vai segurar o golpe? Essa que é a pergunta que fica em aberto, né? Quando você discute a situação dos atos, a própria entrevista do Zé Dirceu. Só tem uma força política no país que pode segurar o golpe. O Alckmin como vice vai segurar o golpe? Não, o Alckmin vai apoiar o golpe, se ele for vice. O PSB, que é o aliado preferencial do PT, vai segurar o golpe? De jeito nenhum. Nem fez nada para segurar o golpe anterior. O PDT, que é um partido direitista, mas que o pessoal fala de esquerda, vai segurar o golpe? Claro que não. Ninguém, nada disso, nada de toda essa parafernália política que existe no Brasil, que faz parte do regime político burguês, vai ser de utilidade numa situação grave que, veja bem, não é que nós estamos falando, o próprio Dirceu reconhece que poderia ser. O Zé Dirceu reconhece que poderia ser. Eu acho, inclusive, que o Lula não negaria essa possibilidade também. Eu até ouvi ele falar, né? Perguntaram, tal coisa pode acontecer? Ele falou, olha, eu nunca esperei que alguém fosse dar um golpe no Brasil, que acontecesse o que aconteceu. Quer dizer, que agora todo mundo sabe, pelo menos, que a possibilidade é grande, que o cenário não mudou desse ponto de vista. Quem que vai segurar o golpe? A mobilização popular, as organizações operárias, as organizações populares, as organizações estudantis, as organizações dos trabalhadores sem terra, os trabalhadores sem terra, os estudantes, os trabalhadores da indústria, do serviço público, etc. e tal. Esses aqui são a única possibilidade de que o golpe seja detido, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas essa situação, na entrevista o Zé Dirceu fala muito assim, a classe operária está derrotada, pintou um panorama, do ponto de vista da mobilização popular, ele pintou um panorama bastante negativo, né? Bom, esse panorama é igual em toda a América Latina. Eu diria que é igual em todo o mundo. Ele é verdade. A classe operária sofreu muitas derrotas, perdeu muitos direitos, os sindicatos estão enfraquecidos, etc. e tal. Porém, ali onde o golpe foi detido, foram essas pessoas que detiveram o golpe. O caso boliviano é o caso exemplar nesse sentido. O que aconteceu na Bolívia? A extrema-direita, junto com a direita tradicional, que é praticamente a mesma coisa, as diferenças aí, elas têm um efeito prático limitado. Se juntaram e fizeram com que o presidente eleito, os ministros, o presidente do Congresso, todos eles renunciassem. Olha a capitulação gigantesca da esquerda boliviana. Porque uma coisa assim, vamos supor, o João Goulart ele capitulou, mas ele não renunciou. Ele não chegou e falou, renuncio então. Ele não renunciou, ele não lutou contra, mas ele não renunciou. Na Bolívia, a esquerda foi tão ruim, tão capituladora, tão covarde, que eles renunciaram em bloco. O pessoal ameaçou, eles renunciaram. Eles nunca se prepararam para essa eventualidade. Né? O povo estava desmobilizado, não conseguiu reagir naquele momento. E o Evo Morales teve sorte que ele saiu do país antes que pegassem ele aí e arrancassem o couro dele. Teve sorte, né? Mas nós não podemos esquecer, no caso boliviano, que o Evo Morales, ele beijou os pés do imperialismo, com a expectativa de que fazendo isso ele se manteria no poder.
É fato isso? É fato. Ele entregou o Cesare Battista para o imperialismo, que foi uma grande traição contra a esquerda internacional. Ele entregou. Ele podia ter falado, não, o cara está na Bolívia aqui, vai ficar, eu sou presidente da República, eu dou a ele o direito de asilo, pronto. Entregou o cidadão. E mesmo assim, o golpe aconteceu. Aí, o golpe foi revertido. Muita gente acredita, né? Eu vejo que o pessoal acredita em muita coisa absurda. Que o golpe foi revertido porque houve eleições e o atual presidente da Bolívia ganhou as eleições. Isso é bobagem. Precisaria ser uma criança de jardim de infância para acreditar numa história dessa. O que aconteceu é que eles não queriam chamar a eleição, eles perceberam que se tivesse eleição eles iam perder os golpistas, porque as massas aos poucos foram se dando conta do processo do golpe e foram começando a reagir. Aí o que aconteceu? Os camponeses, as organizações camponesas bolivianas e as organizações sindicais chamaram uma mobilização geral contra o golpe, para que houvesse eleições. E naquele momento eles bloquearam praticamente todas as estradas da Bolívia. Se houvesse uma direção mais firme, o pessoal teria ido para La Paz e teria derrubado o governo fisicamente. É que ninguém chamou o povo a fazer isso daí, mas a situação, de qualquer maneira, ficou insustentável. O país parou. O país ficou trancado. Você não conseguia fazer nada. Foi isso que derrotou o golpe. Essa é uma experiência de um país vizinho aqui. Tudo que mudou na situação dos países latino-americanos, para ficar só aqui nessa região, foi produto da ação das massas. O chavismo. Numa determinada época, o pessoal que hoje fala que a Venezuela é antidemocrática idolatrava o Chávez. O pessoal do PSOL idolatrava o Chávez numa época. Né? Agora, o que era o fenômeno Chávez? O fenômeno Chávez era resultado de uma mobilização popular. Quando o imperialismo tentou derrubar o Chávez, as massas se insurgiram e impuseram uma derrota ao imperialismo e ao exército boliviano que estava dando o golpe. A força do chavismo vem dessa ação das massas operárias e populares. Então, quer dizer, quando o pessoal suspende por um semestre toda tentativa de mobilização, o que eles estão fazendo de fato? Estão entregando o país na mão dos golpistas. Até porque, né, todos os golpistas vão fazer um cálculo, que é o seguinte: se eu der um golpe, qual vai ser a reação popular? Aí ele olha, vê essa esquerda paralítica, essa esquerda lobotomizada, e fala, pessoal, suspende toda a mobilização por um semestre. Lógico que não vai ter nenhuma reação. Da esquerda não estão esperando nada. Pode acontecer de você ter uma reação popular espontânea. Isso daí eles têm que levar em conta. Mas veja bem, como nós ficamos aqui. Existem vários partidos de esquerda, mas o povo tem que se mobilizar sozinho. Os partidos de esquerda não vão contribuir para a mobilização popular. Então, como é que é isso daí? Quer dizer, eles estão, na verdade, aplainando o caminho para a direita, para o golpe. Eles estão influindo na relação de forças que nós temos aqui. Essa questão, né, que o Zé Dirceu levanta na entrevista e tudo mais, da maioria parlamentar, é uma coisa que já a esquerda internacional, ela
digamos assim, ela demonstrou por A mais B que é uma opinião falsa, né? Que é o seguinte: a relação de forças no interior das instituições, ela é um reflexo deformado, mas é um reflexo da relação de forças real. Ou seja, do confronto entre o povo e a classe dominante. Então, isso se reflete na eleição. A eleição é um reflexo. A eleição não é um fator ativo fundamental. Ele é um fator ativo na medida em que, se o fulano ganha, interfere na consciência, papapá e tal. Mas, né, a eleição em si não é o fator ativo fundamental. O fator ativo fundamental é a relação de forças. Por exemplo, o Lula hoje aparece nas pesquisas, né? Não vamos dizer que isso aí seja exatamente assim, ganhando até no primeiro turno. Por quê? Aí as explicações do PT e tudo mais são assim, não, porque o Lula, ele é um candidato não sei o quê, a esquerda gosta dele, o povo, mas também ele é moderado, toda uma farofada de análise eleitoral. Não. O Lula aparece como candidato prioritário por dois motivos. Primeiro, porque, apesar de toda a debilidade do PT, houve uma resistência ao golpe. Porque se não houvesse resistência ao golpe, o Lula estava na cadeia ainda. Dois, porque a política dos golpistas levou o país à beira do abismo. E isso daí mudou a relação de forças. A relação de forças que havia no início do golpe era uma relação de forças totalmente favorável à direita. Tão favorável à direita que a classe média, o setor mais conservador da classe média, pulou do PSDB para o Bolsonaro. Quer dizer, o país estava deslizando poderosamente à direita naquele momento. Aí o que aconteceu? Houve uma resistência. Houve uma resistência à prisão do Lula. E a política da direita foi se provando uma política catastrófica. Quer dizer, a eleição, a superestrutura política, né, as instituições políticas, vamos melhor dizendo, elas são um reflexo da situação real da população, da relação de forças real da população. Aí alguém fala, bom, mas não aconteceu nada e tal. Não, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. A burguesia sabe que antes que as coisas aconteçam, você tem que tomar uma atitude para evitar, inclusive, o desenlace totalmente desfavorável. Porque uma vez que você for derrotado na prática, é muito difícil de se reerguer. Veja o caso do Afeganistão. A derrota do imperialismo no Afeganistão comprometeu a imagem de autoridade, de polícia mundial dos Estados Unidos. Todo mundo olhou e falou, ih, olha aí a PM mundial levando uma coça desse pessoal todo... Um pessoal aí super, parece uns flagelados aí, aqueles flagelados fugiam da seca do Nordeste. Né? Levaram uma coça braba. Houve uma crise, aqui no Brasil o pessoal não acompanhou, mas nos Estados Unidos houve uma crise monumental. Tanto que o governo Biden mal se segura nas pernas aí, não consegue nem andar. Você não pode deixar que a coisa chegue nesse ponto. Né? Um deputado norte-americano, no próprio Congresso Nacional norte-americano, falou, mas como é possível, né, que uns árabes aí cuja arma mais poderosa era um lança-foguetes tenha derrotado as Forças Armadas norte-americanas e aliadas? Ninguém conseguia, era uma desmoralização muito grande, né? Quer dizer, o Lula, por exemplo, né, muita gente não calcula isso. Nós fizemos 3 atos públicos em Curitiba. Então o pessoal fala, não, mas o ato teve 2, 3 mil pessoas, pá. Não é insignificante, em primeiro lugar, levar 3 mil pessoas.
para tirar um cara que foi condenado por corrupção da cadeia, não é pouca coisa. Mas vamos supor que eles não soltassem o Lula. A gente ia continuar com os atos. Quem é que garante que o próximo ato não teria 10 mil pessoas e que o pessoal, né, uma parcela desse ato falasse: por que a gente não entra nessa porcaria da Polícia Federal e tira o Lula de lá à força? O próprio Lula falou numa declaração que ele deu para nós que quando a gente foi lá no primeiro ato, o pessoal da Polícia Federal estava muito assustado. Eles achavam que nós, PCO, a gente ia invadir a Polícia Federal. Nós poderíamos até fazer isso aí, não vou dizer que não iria fazer. Só que nós iríamos esperar a situação mais favorável. Se a situação fosse muito favorável, o pau ia comer lá, sem dúvida nenhuma. E aí? Como é que ia ficar o negócio? Aí a burguesia, veja bem, aqui tem um detalhe que é mal explicado, né? Muita gente não entende, que é o seguinte: por que a burguesia anulou todos os processos do Lula? Eles perceberam que a questão do Lula era uma questão grave, que isso aí poderia resultar numa crise muito grande. Então, uma parte do STF falou: veja, já que nós vamos ter que resolver esse problema do Lula, vamos resolver o problema da Lava Jato e tirar todos os nossos amigos da linha de fogo. Eles se apoiaram no Lula para desmantelar a Lava Jato, para tirar os políticos do PMDB, do DEM, do PP, de toda essa escória que estava também junto com o PT na Lava Jato. Eles se aproveitaram para tirar o pessoal também. Porque a Lava Jato era uma ameaça para todos esses partidos, não há dúvida nenhuma, né? É um problema mais profundo, mais complexo. Então, veja só que coisa, né? A questão-chave foi colocada como sendo a questão menos importante de todas. Quer dizer, o desenvolvimento, né, da força real da esquerda, que é a mobilização do povo, foi transformada numa coisa ultra secundária, para dizer o mínimo. Se é que não foi completamente abolida. 6 meses sem nada. Daí vem março, também não vai acontecer nada, aí dá 6 meses. Aí em abril, não tem nada, o pessoal está voltando das férias, papapá. E será que vai acontecer alguma coisa em maio, em junho, em julho, a hora que começar a eleição? Não vai acontecer nada. A não ser que, por algum motivo, a população, as massas populares, sejam bruscamente deslocadas à esquerda, pela fome, pelo desemprego, etc. e tal. É possível? É possível. É provável? Mais ou menos, porque, logicamente, que a burguesia observa a situação. Se eles sentirem que a crise social vai resultar numa explosão social, eles vão tomar medidas para evitar isso daí. Na verdade, até já tomaram, porque o Bolsonaro foi autorizado a dar o auxílio. Sem esse auxílio, a situação ficaria muito mais tensa do que está hoje. Então, quer dizer, diante da paralisia da esquerda e diante da iniciativa da burguesia de controlar a situação, a coisa se acalma. E aí, né, nós vamos passar de novo por uma situação que é a seguinte: você pode ter eleição fraudada, manipulada, você pode ter um governo que não consegue governar, ou que governa muito pouco, se o Lula, na eventualidade do Lula ganhar, e um governo que pode ser derrubado. Vamos passar pelo mesmo calvário que a gente passou, e dessa vez vai ser pior. Se a burguesia tiver a necessidade de dar um segundo golpe de Estado na sequência, não vai ser melhor do que o primeiro, vai ser pior. Porque eles vão tentar resolver o problema de uma vez por todas. Não vão ficar nesse jogo. Derruba o PT, aí passa uma eleição, na segunda o PT volta. Aí começa toda a crise de novo. Ou então, né, o que eu acho que é
O mais improvável, o PT teria que se adaptar completamente, né, à imposição da burguesia, o que é muito complicado, muito difícil. Então, quer dizer, é um problema que os estrategistas da esquerda, todos eles estão preocupados com questões que são secundárias, né? A escolha do Alckmin, não vou nem me deter nisso daqui, né? O próprio Zé Dirceu não fez questão de defender o Alckmin, falou, não tem nada acertado, aí não sei se ele vai ser o candidato, que agora o PT, a direção do PT, depois de entusiasticamente apoiar o Alckmin, agora fala que não tem nada acertado, quando na verdade eles estão negociando, né? Mostra também, isso daí também deveria mostrar para o pessoal que é um potencial de radicalização que deveria ser explorado, a não ser que o pessoal queira ter a cabeça cortada de novo, né? E então, enfim, quer dizer, nós estamos nessa situação, né? Mais um